Olá, galera de trevas, sejam bem-vindos ao canal Eu, Você e os Mistérios da Escuridão. Eu sou o GRP e tenho o imenso prazer de poder estar aqui novamente junto com vocês para contar mais uma nova história. Peço a vocês se inscrevem no canal e deixe o seu like e nos envie a sua história, teremos prazer em contá-la aqui no canal. Hoje teremos 2 relatos de lobisomem, um que aconteceu no interior de Maceió e outro em São Paulo. Bora pro relato, galerinha? Olá, GRP! Meu nome é Roger e esse relato aconteceu com meu tio. O nome dele é Tônico e ocorreu no ano de 1980, no interior de Maceió. Meu tio sempre foi um homem extremamente sério, homem de palavra. Então eu posso garantir que o relato é verdadeiro. Segundo meu tio, ele era amigo de 2 irmãos. Um desses irmãos se chamava João. E João batia muito na mãe dele, além de bater no seu pai também. E na cidade, que era pequena, os comentários sobre isso começaram a surgir. Num belo dia, meu tio falou pro João: "Ô, meu amigo, por que você bate nos seus pais? Por que você bate tanto na sua mãe? Não faça isso não. Isso não é certo." João, por sua vez, dizia para o meu tio que os seus pais enchiam muito o saco dele. Por isso ele perdia a paciência e batia neles. Meu tio orientou o seu amigo a não fazer isso, o que não valeu de muita coisa, pois João, a princípio, tinha sua desculpa formulada para tal atitude. Meu tio tinha uma namorada e ia sempre na casa dela. Pegava uma rua de terra batida, muito escura, com muito matagal em volta. Naquela época, a tecnologia não era como agora. Tudo era muito simples. E meu tio, se quisesse namorar, tinha que andar a pé durante um certo percurso. Ele saía cedo e voltava só à noite. E uns comentários começaram a surgir nas redondezas, que um lobisomem andava aterrorizando aquelas bandas. Então, depois de uma visita que meu tio fez a sua namorada, ao se preparar para ir embora, pois já era tarde da noite, seu sogro disse ao meu tio: "Filho, fique aqui, não vai embora não, durma por aqui mesmo, amanhã cedo você vai embora. É noite de lua cheia e o perigo ronda essas estradas." Mas meu tio disse a ele que tinha que ir embora, pois amanhã tinha que trabalhar e não poderia ficar ali para dormir. E nesse dia, ele estava a cavalo. Montou no seu cavalo e seguiu sentido a estrada de terra batida. Somente a luz da lua cheia iluminava o caminho. Em volta do meu tio, só mato, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Chegando num certo pedaço da estrada, ele tinha que passar sempre debaixo de um túnel, que dava acesso à estrada que levaria à cidade dele. Ao passar o túnel do outro lado, tinha uma árvore muito grande. E ao se aproximar da árvore, meu tio percebeu que seu cavalo começou a rinchar. O cavalo ficou descontrolado, não queria seguir em frente de jeito nenhum. E debaixo da árvore, meu tio observou que tinha um ser muito peludo, extremamente alto. Parecia um urso, mas não era um urso, com grandes orelhas. De repente, aquilo que estava debaixo da árvore começou a se afastar. Então o cavalo do meu tio seguiu adiante o caminho. Passado-se um certo tempo, meu tio tinha ido visitar novamente sua namorada. Só que dessa vez ele estava a pé. E na volta para casa, à noite, meu tio esqueceu da hora. E quando meu tio se deu conta, já eram 10 horas da noite. Seu sogro novamente tentou fazer com que meu tio ficasse para dormir ali, mas ele não quis e foi-se embora. Depois que meu tio passou o túnel, viu novamente a criatura debaixo da árvore. Ele estava em 2 patas. Meu tio confessou que suas pernas batiam uma na outra. Ele estava trêmulo, com muito medo. Meu tio sempre foi um homem magro e, vendo aquele ser enorme, seu corpo gelou por inteiro e ele estremeceu. Então meu tio pegou uma pedra para atacar no bicho. Segundo meu tio, na hora ele pensou que fosse um cachorro grande.
E quando se preparou para atacar a pedra, meu tio se surpreendeu, pois o animal falou com ele com uma voz muito grossa. Ei, Tonico! Meu tio ficou espantado. Nunca pensou que um animal poderia falar. O animal continuou. Não tenha medo, sou eu, seu amigo. Então meu tio começou a observar bem aquele ser e viu que ele tinha a forma de homem, mas era muito grande, muito peludo, com unhas enormes e dentes gigantes, uma mistura de homem e cachorro. Então aquela criatura disse ao meu tio: Vamos, vou te acompanhar até o final da estrada. E meu tio, sem saber o que dizer, seguiu o caminho lado a lado com aquele animal. Segundo meu tio, a respiração desse animal era ofegante. Parecia que ele estava muito cansado. Chegando no final da estrada, ele se despediu do meu tio. E meu tio seguiu o caminho para a casa dele. Meu tio ficou atônito pela experiência que teve. E no outro dia, ele encontrou João, o seu amigo. Então João disse a meu tio: lembra daquela noite que você estava de cavalo e passou perto da árvore que ficava próxima ao túnel e viu algo preto, enorme, peludo? E seu cavalo estava rinchando assustado e não queria passar pelo caminho? Meu tio espantado disse: sim, lembro. Então João disse: aquele ser era eu. Eu me afastei para não te assustar e para que você pudesse seguir em frente com seu cavalo, pois o cavalo poderia se assustar e você poderia sofrer um acidente. Meu tio ficou espantado com tudo aquilo que seu amigo revelou a ele e resolveu fazer um teste e voltar da casa de sua namorada umas 8 horas da noite, bem mais cedo do que de costume. Assim, não veria mais o seu amigo em forma de lobisomem, já que meu tio achava que os lobisomens só se transformavam depois da meia-noite. Mas para o espanto do meu tio, a fera estava lá e o acompanhou novamente. E assim foi por um bom tempo. João não atacava meu tio, não fazia nada, apenas o acompanhava. Numa certa noite, que João, transformado em lobisomem, estava acompanhando meu tio Tonico, João disse a meu tio: Olha, Tonico, você é corajoso, sabia? Me diz uma coisa, você não anda armado, não? Então meu tio disse: Não, eu só ando com uma faquinha. Ouvindo isso, João deu uma grande risada. Mas, meu amigo, isso aí não é nada. Terminando a estrada de terra, ele virou para o meu tio e disse: Daqui eu volto, meu amigo. Siga seu caminho. E depois dessa noite, meu tio tomou a decisão de não andar mais à noite. Quando ele voltava embora da casa de sua namorada, sempre voltava à tardezinha, antes da noite cair. Assim ele se sentia mais seguro, pois João era seu amigo sim, mas era também um lobisomem. E meu tio achou melhor não arriscar, pois todo cuidado ainda era muito pouco. O segundo relato de hoje aconteceu com o próprio escrito Roger. Vamos ao relato. Minha amiga GRP. Esse relato aconteceu comigo no ano de 1999. Lembro-me bem que nessa época o Show do Milhão era o destaque na televisão. Eu morava numa favela em Guarulhos, só que era uma favela tranquila, não era uma favela da pesada. Os que eram tranqueiras respeitavam os demais moradores da favela. E um vizinho muito estranho mudou-se para lá. Nessa favela tinha um curral, com uma grande quantidade de bodes, vacas e porcos. E esse curral pegava uma certa parte da favela, um espaço até grande. E uma vez eu tinha saído com meu pai e estava voltando. E escutamos comentários de pessoas falando: "Ah, tá tendo chupacabra à noite." Eu era pequeno, confesso que fiquei aterrorizado com o que estava ouvindo. Outros falavam que tinham visto uma coisa muito peluda, muito grande.
Até mesmo minha tia, que era obreira da Igreja Universal, uma noite, vindo da igreja, ela foi tomar banho. E o banheiro era do lado de fora do barraco. E a única luz que tinha vinha da casa da vizinha. Essa luz iluminava o banheiro, aonde minha tia estava tomando banho. Então minha tia viu uma sombra negra passando, mas achou que era a mulher que morava no barraco do fundo. Continuou a se ensaboar. Só que de repente a luz apagou do nada e uma coisa ficou bem de frente com a minha tia, do lado de fora do banheiro. Na hora minha tia achou que era meu tio, seu marido, já que ele adorava pregar peças nas pessoas, inclusive nela. Mas aí ela percebeu que não era ele não, pois o que estava ali na frente dela era um homem muito peludo, com olhos vermelhos. E nesse dia do acontecimento, minha tia deu um grito que da minha casa até eu e minha família ouvimos. E minha tia saiu pelada do banheiro e correu para dentro da sua casa aos gritos. Minha avó falou para ela na hora: "Isso deve ser um demônio que veio atrás de você." E assim seguiam-se os comentários na favela. Assim que eu e meu pai passamos pelo curral, vimos uma vaca e um porco mortos, totalmente desnutridos, com 2 furos enormes no pescoço. Eu fiquei atônito, eu nunca tinha visto algo como aquilo. E o pessoal em volta dos bichos falava: "Isso é coisa de lobisomem." Outros: "Isso é coisa de chupacabra." Então meu pai resolveu me levar para casa, pois ficou com medo de eu ter pesadelos, depois do que vi e ouvi. Depois de tantos burburinhos, o cara que cuidava do curral resolveu passar uma noite ali, vigiando para descobrir de vez o que era aquilo que estava atacando os animais. Na primeira vez não aconteceu nada. Na segunda vez, esse cara que cuidava do curral se escondeu na parte de cima do curral e ficou lá bem escondidinho. E numa certa hora da noite, ele começou a perceber que os bichos começaram a ficar afoitos, desesperados. Próximo do curral tinha uma pequena plantação de cana. E ouvindo um barulho vindo desta plantação de cana, ele pensou que era alguma molecada que estava por ali roubando cana, coisa que era normal isso ocorrer. Então ele pensou: "Vou dar um susto nessa molecada." E desceu da parte de cima do curral. Mas quando ele desceu, ele se deparou com uma coisa aterradora, que estava bem próximo da plantação de cana. E não era gente. Era uma criatura muito grande, de olhos vermelhos, extremamente peludo. Então, ele pegou uma foice que tinha no curral e bateu forte no chão. E o barulho fez com que esse animal saísse correndo. Ele ficou paralisado, não conseguiu se mover e correr atrás do bicho. No dia seguinte, contou a todos a experiência vivenciada na noite passada. Passados alguns dias depois disso, eu estava em casa com os meus familiares, assistindo o show do milhão na TV. E de repente os cachorros começaram a latir, freneticamente. Então, como a minha casa era de madeira, minha mãe foi até o quarto dela e espiou pelas frestas que tinha nas paredes. Mas ela viu apenas os cachorros que avançavam em alguma coisa que estava no meio do mato. Ela não conseguiu ver o que era. A princípio, a gente achou que fosse alguém querendo roubar. E a gente escutava os cachorros que iam latindo até o final da favela e depois voltavam. Uma coisa muito estranha. Até que no dia seguinte, quando amanheceu, minha mãe foi até a casa de uma amiga dela. Essa senhora sempre nos ajudava muito. Era uma pessoa muito boa. A gente não passava fome, mas éramos muito pobres. E essa senhora tinha uma situação melhor do que a nossa. Então sempre que podia, nos ajudava. E assim que minha mãe chegou na casa dela, o marido dessa mulher disse para minha mãe: "Dona Nair, a senhora ouviu os cachorros latindo ontem?"
E minha mãe disse: ouvi sim, o que será que era aquilo? Então o marido da mulher falou: pois eu sei o que era. Segundo ele, estavam todos dentro de casa assistindo. E como os cachorros estavam latindo, ele resolveu sair na pequena garagem de madeira que ele tinha. E pelo portão de madeira, ele espiou pelas brechas e viu a poucos metros do portão um homem todo peludo, muito grande. E ele ficou espantado, paralisado. As unhas daquele animal eram grandes e todas encurvadas para trás. E ele percebeu que os cachorros latiam, mas não chegavam perto do bicho. E para ele aquilo com certeza era um lobisomem. Aí esse animal correu até o final da favela com os cachorros, latindo atrás dele. E voltou novamente, parando a alguns metros do portão. Só que não percebeu a presença dele ali, pois o dono do barraco não se mexia. Estava totalmente paralisado, escondido, somente observando. Então, o lobisomem entrou numa vielinha. Saiu novamente dessa viela, foi sentido o curral e depois sumiu. Segundo o homem, aquilo era metade homem e metade cachorro. Uma coisa bizarra e assustadora. E depois a notícia se espalhou. E o povo estava desconfiado de um cara novo que tinha se mudado na favela. Afinal, as aparições começaram a acontecer depois que ele chegou. E assim que a desconfiança sobre ele começou, esse homem se mudou do nada. E depois de sua mudança, as aparições da fera cessaram, fazendo com que a desconfiança do povo em relação a ele ganhasse mais força. Graças a Deus, depois que esse vizinho estranho foi embora, não se viu mais se falar dessa fera por ali, e a paz voltou a reinar na favela novamente. Bom, galera de trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Quero agradecer ao inscrito Roger, que muito gentilmente me enviou as suas histórias. A você, Roger, um treva beijos. Então, se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu like, isso dá força para o nosso canal. Lembrando que a sua opinião é muitíssimo importante para a gente. Comente, visite nossa página, assista os próximos vídeos. Ative o sininho para que assim vocês possam receber sempre as notificações de vídeos novos postados no canal. E você também pode nos enviar a sua história através do e-mail ou do WhatsApp, que ficam registrados na descrição abaixo. Sim, galera trevas, teremos prazer em contar a sua história aqui no canal. E desde já, eu quero agradecer imensamente a participação ativa de todos os inscritos e seguidores do canal. Quero deixar também um treva salve para Messias, Thiago Seabra, Márcio Martins, Moisés Filho, Marli Sandy, Brício Oliver, Gisele Costa, André Martins, Vida no Sítio, Francisco Lima, Márcio Cavaleiro de Fênix, Daniel Santos, Marísio Caetano, Wanda Nassif, Ricardo Fragoso, Leonardo Gonçalves, Nenê Silva, Maria de Fátima Zanin, Aventuras Mundo Afora, Pietro Oliveira, Alex Cavaleiro de Leão, Sandra Abreu, José Lopes, Júlio César, Fatos da Fera do meu amigo Fernando Nando, Roberto Gomes, Bruna Soares, Breide Caçador, Marcelo Luiz, Marcos Vinícius, Jefferson Teodósio, Fernando Macalpini, Cleudo da Silva, Agnaldo Gian, Paulo Oliveira, Lobão, Cícero Alves, Marinei Silva, do Rio Grande do Norte, Linda Flor, Cleiton de Oliveira, Cícero de Oliveira, Zeli Santos. A todos vocês que comentam sempre aqui no nosso canal, meu muitíssimo obrigada. Treva beijos a todos vocês e até a próxima história.